A gente está de volta para falar de IPTU, porque as cobranças que têm chegado às residências têm gerado descontentamento entre a população aqui em Santarém. Os valores elevados têm sido questionados e, por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santarém, realizou ontem uma reunião com a Prefeitura para tratar desse assunto. O assunto ganhou repercussão na cidade. Na semana passada, a dona Cleide contou como estava preocupada com o valor do IPTU que terá que pagar este ano. A gente tem uma preocupação de fazer o pagamento logo, né? Até porque se a gente não paga em dias, vai acarretar em multas, em juros, né? Então a gente procura pagar. Mas por conta disso, a gente quando recebe o documento em casa, a gente já sente uma desmotivação, né? Porque qual é o retorno que nós vamos ter? Já ouvi falar que vem um aumento de 100%, né? E aí estamos assim, qual o valor do nosso, né? Qual a data do vencimento? Aí, com certeza, a gente tem uma preocupação. O Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, recai sobre imóveis localizados na zona urbana e de expansão dos municípios. Ele é uma das fontes de receita municipal que mais dá retorno se for corretamente instituído e cobrado. Ele é cobrado com base no valor venal do imóvel. Até o ano passado existia uma tributação fixa, existia uma alíquota fixa de acordo com cada utilidade, com cada destinação do imóvel. Hoje nós estamos apresentando, foi aprovado ano passado uma lei na Câmara Municipal que passou a cobrar a tributação de forma progressiva. Em Santarém, muitos contribuintes estão assustados com o aumento do valor cobrado este ano. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil em Santarém realizou na tarde de ontem uma sessão pública para tratar do assunto. Nós procuramos saber quais os reais motivos desse aumento promovido pelo Poder Público Municipal e nos deparamos com um aumento exponencial na base de cálculo do imposto, que é o valor do terreno. É o valor da terra, do metro quadrado da terra. Então, há situações aí que chegam a mais de 300%, entendeu? Então, isso fere um princípio da chamada segurança jurídica e o princípio da não surpresa, ou seja, o contribuinte ele não pode ser surpreendido com a exação, ou seja, com a exigência fiscal do Estado nessas proporções. Foi objetivo do encontro discutir as alternativas legais de minimizar ou reduzir o impacto da imposição fiscal do tributo com a participação da Câmara Municipal de Santarém, do Ministério Público e de instituições representativas da sociedade civil organizada. O contribuinte não pode responder pela inércia do Poder Público Municipal durante anos sem reajustar a base de cálculo do IPTU, que é o valor da terra ou do metro quadrado do terreno. Então houve uma mexida, agora são 6 faixas. A Prefeitura de Santarém diz que o aumento atingiu a menor parte dos proprietários de imóveis e foi proporcional à faixa que faz referência com o padrão de cada imóvel. Teve contribuinte que até reduziu o IPTU, e a maioria ficou na mesma. Nós temos 6 faixas de cobrança e apenas 2 últimas faixas, a 5ª e a 6ª faixa, que tem um número reduzido de imóveis que sofreram maior impacto. Isso a gente está mostrando para demonstrar claramente quais são esses impactos e que são contribuintes que têm os maiores imóveis de Santarém e os melhores imóveis de Santarém. Na reunião foi apresentada a planta geral de valores e o porquê do aumento tributário. O prefeito disse que avaliará um novo nivelamento das faixas 5 e 6 pela faixa 4 para reduzir o impacto da atualização. A possibilidade de a gente trabalhar no lugar de 6 faixas somente com 4 faixas, que dá também para ter uma reduzir esse impacto. Nós só temos problema nas 2 últimas faixas, que é na faixa número 5 e número 6. A primeira faixa é isento, é um percentual da população que o imóvel não tem esse valor muito alto e ele não paga IPTU, ele é isento. A 2ª, 3ª e 4ª faixa não tem problema de aumento de 100%, não teve problema de aumento. Nós só estamos tendo problema de algo em torno de 80 mil contribuintes, em torno de uns 700 contribuintes. É menos de 10% que está tendo esse problema. Tá aí, né? Mas o que mexe muito com a população em relação a esse retorno que o IPTU tem para a população em geral.
seja na questão dos 15% voltado ali para a saúde, dos 25% voltado para a educação e daqueles 60% que o poder público pode usar como bem entender. Mas a população já, por meio de tantas participações, como você vê aqui no Bom Dia, em relação a fotos, vídeos, demonstra que um dos anseios principais que esperam o retorno do poder público é em relação a condições das ruas, principalmente aqui da cidade. Então é algo que o poder público e a comunidade precisam conversar para reajustar. Conversas como essa que aconteceu ontem lá na sede da OAB Santarém.